Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, seja muito bem-vindo ao canal Enoteísmo Monolatria. Aqui nesse canal nós vamos disponibilizar questões relacionadas à teontologia, isto é, o estudo sobre o ser de Deus, quem é Deus e por que tem esse nome de enoteísmo e monolatria. Assim como dentro do chamado monoteísmo, existem várias correntes interpretativas de como é este monoteísmo, assim também dentro do enoteísmo existem muitas explicações e entendimentos diferenciados para explicar o que seria um enoteísmo. Bastante importante para as definições possíveis do que seria um enoteísmo, verdadeiramente. Tem um chamado monoteísmo bíblico e nós vamos também contrastar o enoteísmo bíblico, certo? E é isso aí. Nós vamos ver os significados dessas palavras no vídeo a seguir. Para muitas pessoas, Israel sempre teve como religião o judaísmo e, consequentemente, muitas pessoas acreditam que os israelitas sempre foram monoteístas e eram a diferença de todos os outros povos da antiguidade por ser a única nação, o único povo que tinha uma fé monoteísta. Mas você sabia que isso não é verdade? Que isso não procede? E eu afirmo para você, os israelitas não eram monoteístas. E eu vou falar mais sobre isso agora, nesse vídeo, que eu ia falar sobre isso. Monolatria tem a ver com a antiga religiosidade do povo de Israel. O povo de Israel, ele nem sempre foi um povo judeu e nem sempre foi um povo monoteísta, muito pelo contrário. Se você ler algumas partes da Bíblia, do Antigo Testamento, principalmente, você vai ver que em grandes partes do Antigo Testamento ainda não havia a concepção de um Deus único, de um Deus criador e de uma religião monoteísta em Israel. Muitas pessoas falam, né, que as religiões, que os povos da antiguidade, os povos vizinhos, eles eram politeístas e que Israel era uma exceção a essa regra, que Israel era a única nação monoteísta da antiguidade, mas isso não é verdade. Durante muito tempo, Israel não foi uma nação monoteísta. Era verdade, sim, que a antiguidade era marcada pelo politeísmo, que é a crença na existência de vários deuses e as pessoas vão cultuar a esses deuses. Geralmente são deuses relacionados a áreas específicas, como a agricultura, como os oceanos, como a colheita, e cada objetivo das pessoas relacionava-se com o culto e com a adoração a essas divindades específicas. Isso acontecia nas nações vizinhas dos israelitas, entre os gregos, entre os romanos, entre a antiguidade de uma maneira em geral. Israel era uma religião enoteísta, que é a mesma coisa que monolátrica. Ou seja, o que é o enoteísmo? Enoteísmo e monolatria, que é sinônimo, é se admitir que existem várias divindades, porém a sua divindade ela é considerada a superior entre todas as divindades. Uma religião enoteísta ou monolátrica é a religião que admite que existem vários deuses, não é só um, não. Não é só um Deus criador, não. Existem vários deuses, porém, a nossa divindade, a divindade do nosso povo, a divindade que nós a escolhemos porque ela é superior a todas as demais e a ela nós prestaremos culto, nós adoraremos e nós confiaremos que ela nos livrará das nações dos deuses estranhos. Essa tônica está muito presente no Antigo Testamento. Muito presente, por exemplo, nas guerras. Tem a guerra de Josafá, de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, que ele atribui uma fala a Deus
de que ele é o Deus tanto dos montes quanto dos vales. Por que isso acontece? Porque o povo está numa guerra e se entendia que o povo de Israel, a sua divindade, é uma divindade dos montes e a divindade do outro povo é uma divindade dos vales. E que Israel só levou a melhor porque a batalha se deu nos montes. E por isso eles são chamados para duelar nos vales. E Josafá diz, não, nosso Deus vence no monte e nos vales também. Por isso que há muitas referências, como por exemplo 1 Reis 20, 28, que fala sobre isso. O texto de Josafá que também vai dizer, essa batalha ela não é nossa, essa batalha é do Senhor. Claro que é do Senhor. Em que sentido? No sentido humano e bélico do termo. Porque se entende que Javé é o Deus de Israel. Israel está numa batalha, está numa briga. E se Israel perde essa briga, significa que a sua divindade ela é mais fraca, ela é inferior à divindade do povo que venceu a batalha. As batalhas naquela época, nesse contexto enoteísta, elas não só têm uma expressão bélica, como também têm uma expressão religiosa. Porque o povo que é derrotado não apenas assume as consequências de um derrotado de uma guerra, como também assume as consequências religiosas de que o seu Deus é inferior ao Deus que venceu. Por isso que o povo coloca Deus na parede com frequência. Outra coisa também importante são textos do Antigo Testamento que falam não há Deus como nosso Deus. Nenhum Deus é superior ao nosso Deus. O nosso Deus é o Deus dos deuses. Olha, essas não são expressões monoteístas, são expressões enoteístas, ou seja, os textos acreditam que tem várias divindades, mas a divindade de Israel é superior a elas. Você pode conferir o Salmo 113, versículo 5, o Salmo 86, versículos 8 ao 10, e assim por diante, porque o Antigo Testamento tem várias dessas referências. Nunca é demais repetir que, durante um período da história do povo hebreu, eles não foram monoteístas, eles foram enoteístas. O que é o enoteísmo? É a crença em vários deuses, mas a adoração a só um. Ele é o Salmo 132, e diz assim: quando nós éramos cativos na Babilônia e sentávamos à beira do rio, os nossos senhores nos chamavam e pedíamos que cantássemos músicas para o nosso Deus. Mas como nós podemos louvar ao nosso Deus se nós estamos vivendo uma terra estrangeira? Então, se o Deus é de Israel e eu estou na Babilônia, como é que eu vou fazer uma oração para o Deus de Israel se eu estou lá na Babilônia? Não posso, só tenho que estar em Israel para poder orar para o Deus de Israel. Então, a ideia da existência de vários deuses e do cultuar a um Deus só era nítido. Então, essa figura do enoteísmo, H-E-N-O, enoteísmo, é exatamente, também é chamado de monolatria, ou seja, eu adorarei apenas um, mas entendo que existem vários. E essa perspectiva fazia com que eles tivessem uma visão. Durante os estudiosos do judaísmo, tem uma obra chamada Os Monoteístas. Peters é o nome do autor dessa obra, que analisa as três doutrinas, judaísmo, cristianismo e islamismo. Ela diz que durante o período do primeiro templo, os judeus tinham o enoteísmo muito forte dentro dele. Tanto que na primeira etapa do templo, eles diziam que Deus habitava dentro do templo. O templo era a casa onde Deus vivia. Quando eles constroem o segundo templo, eles trazem uma visão diferente. Não, esse é o nosso local para adorar a Deus, mas ele habita no universo, não está aqui dentro. Mas, num primeiro momento, essa era a leitura. Então, a gente tem que entender que o mecanismo do processo de evolução do pensamento religioso, ele também se dá na própria história do povo judeu, nas revisões que ele vai fazendo sobre seus próprios conceitos.